E agora chegou a hora de uma reflexão mais profunda, para um conhecimento mais profundo sobre o inferno. Este é o nosso tema. A Igreja Católica e a grande maioria de suas filhas protestantes creem no inferno de fogo, de tormento eterno, para onde vão as almas daqueles que foram maus e que lá eternamente serão atormentadas pelo diabo. A palavra inferno vem do latim inferior e significa lugar inferior. A ideia de inferno como um lugar de fogo para onde vão as almas incorpóreas condenadas não se encontra de forma literal nas Escrituras, mas apenas em parábolas. A doutrina do inferno é de origem grega e romana. Elas nascem de traduções mal feitas. Veja 5 palavras que foram traduzidas erroneamente por inferno. Primeiro, Geena, hebraico, é uma forma simplificada da expressão Ge-ben, vale filho, e Inon, nome da família proprietária da área, ou seja, vale dos filhos de Inon. Assim, Geena, que ganhou o conceito de inferno, local de tormento eterno, na Bíblia e na cabeça de católicos e protestantes, significa na prática Ge, vale, ben, filho, e Inon. Assim, se fosse traduzido corretamente, ficaria Vale dos Filhos de Inon. Pergunta: o que tem a ver Vale dos Filhos de Inon com o local de tormento eterno? Esta palavra se encontra nos evangelhos, como em Mateus, capítulo 5, versos 22 e 23, e nada tem a ver com o inferno de fogo eterno. Era um vale onde no passado se fazia sacrifícios humanos e se queimava os corpos de pessoas aos ídolos. O profeta Jeremias profetizou que ali seriam lançados os corpos dos desobedientes e que ali ficariam expostos. Está em Jeremias 7, do 31 ao 34. Nos dias do Messias, o local continuava sendo depósito de animais e lixo em putrefação, e os moradores sempre ateavam fogo para consumir os restos ali deixados, até porque dava muito mau cheiro. Assim utilizavam enxofre para manter o fogo aceso. Este lugar o Messias usou para simbolizar o fim trágico que aguarda os que serão condenados. Apenas corpos físicos eram consumidos no Geena. Por isso que haviam bichos nos corpos podres, coisas que corpos espirituais certamente não têm. A primeira palavra foi Geena, que vem do hebraico. A segunda palavra que eles traduzem para o inferno é Hades, esta vem do grego. Ela é usada no Novo Testamento juntamente com Sheol, que é do hebraico. Usado no Antigo Testamento significa sepultura, lugar dos mortos, morada dos mortos. Entre outros textos, esta palavra Hades encontra-se em Apocalipse, no capítulo 20, verso 13. Aqui, o inferno, na verdade a sepultura, é o lugar onde estão os mortos, pois ele mesmo, o inferno, que é igual sepultura, será lançado no lago de fogo, onde será destruído. Apocalipse 20, 14. Pois a sepultura é o símbolo da morte que o Messias destruiu. Sheol, seu equivalente hebraico, também significa sepultura, sendo equivocadamente traduzido por inferno. Em Jó 17:16, declara-se que os mortos ficam no pó. Em Isaías 14, 9, 11, se declara que o inferno, ou seja, na verdade Sheol, é um lugar onde os bichos comem os cadáveres. Também nada a ver com o lugar de fogo eterno. Aliás, ainda em Apocalipse 20:10, se diz que o próprio Satanás somente será lançado no lago de fogo, que se forma pouco antes do juízo final, quando o Criador derramar fogo do céu após o milênio. Apocalipse 20, verso 9. No verso 14 diz que o próprio inferno, ou seja, sepultura, também é lançado neste final, no lago de fogo. Falamos sobre Geena, do hebraico, Hades, do grego, e agora Thanato, uma palavra também do grego, que é traduzida por inferno, um local de tormento eterno. Esta palavra ocorre em vários lugares, mas em Coríntios 1, capítulo 15, verso 55, ela é traduzida como inferno. Na realidade, a falha de tradução foi tão clara que nem os que creem no inferno tradicional mantiveram o erro e corrigiram na Almeida atualizada. Lá diz: onde está, ó morte? Thanato, a tua vitória. Onde está inferno? Thanato, ou seja, morte.
o teu aguilhão. O verso 54 anterior diz que a morte, ou seja, o inferno, perde a vitória e o aguilhão, porque o Messias nos dá a vida eterna. Também não tem nada a ver com um lugar de fogo, onde as pessoas ficam queimando para sempre. A quinta e última palavra é Tártaros, que significa lugar de trevas. Esta palavra ocorre na Bíblia apenas uma vez. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. O próprio texto declara que os anjos que pecaram foram expulsos de onde está a verdadeira luz para o exterior, que são trevas, e estão privados da luz do céu onde moravam, e sem ela neles, uma vez que pecaram. Conforme diz o texto, este inferno, entre aspas, também não tem fogo, somente a escuridão da ausência do Criador. Além do mais, ele está em total harmonia com o texto que está em Apocalipse 20, 9, 10 e 14. Eles estão guardados para o juízo, quando somente então serão lançados no lago de fogo, produzido pelo fogo que desce do céu e que destrói juntamente com os que rejeitaram a salvação do Messias, a segunda morte. Esta palavra, Tártaros, também não tem nada a ver com o inferno tradicional que é pregado pela religião cristã. Aí surge a pergunta: e o fogo eterno, que diz Apocalipse 20, se formará depois do milênio com o fogo e enxofre que desce do céu? Sim, logo após ocorrerá a segunda ressurreição dos mortos para a morte. A expressão eterno empregada neste texto é aion. Ela vem do grego e significa uma duração relativa ao que se refere. Pode estar falando que é eterno sem fim ou que é eterno enquanto ela estiver durando. Ou seja, precisamos examinar o contexto para saber se é eterno sem fim ou eterno até que acabe. Em Apocalipse 20, 10, diz que serão atormentados pelos séculos dos séculos, aion, aion em grego, para sempre eternamente, conforme algumas traduções. Mas este pelos séculos dos séculos é previamente explicado no verso anterior. O verso 9 diz que o fogo que desceu do céu e os consumiu, desceu do céu e os consumiu. Logo serão atormentados eternamente, até que toda a substância seja consumada. E seu resultado, a destruição, será eterna, pois o fumo ou fumaça, que diz-se resultar, estará no espaço para sempre. Isso é, até que tudo que pode ser queimado acabe se queimando. O afastamento eterno da luz do Criador. Mas além do significado gramatical de eterno e da explicação de Apocalipse 29, há muitas passagens declarando que o fogo que destrói os maus no juízo é eterno até que consuma tudo e somente deixa as cinzas. Por exemplo, Judas 6 e 7 diz de forma clara que os anjos estão em trevas esperando o juízo. Igual diz Pedro, como já vimos, em algemas eternas. A palavra é a mesma, aion. Ora, as algemas eternas serão tiradas quando chegar o juízo e a condenação final, e a sentença for decretada. Assim a algema é eterna, somente até que cumpra o objetivo e sejam consumidos. O verso 7 diz que o exemplo de fogo eterno é aquele da punição que caiu sobre Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Qual foi a punição de Sodoma e Gomorra? Estão queimando até hoje? Está escrito que não. Veja Gênesis 19, do 24 ao 29. O apóstolo Pedro declara que Sodoma e Gomorra se tornaram em cinzas. Segunda carta de Pedro 2, verso 6. Para mostrar o exemplo do que acontecerá aos que viverem de forma ímpia. Portanto, o fogo é eterno até consumir tudo que é mal neste planeta. O Criador é amor. Como deixaria alguém ficar milênios pela eternidade afora, se queimando em dores inimagináveis por pecado de uma vida passageira? Ele não prometeu isso, mas disse que o homem que pecasse morreria. Se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria, ou seja, seria destruído. Para finalizar, nas Escrituras, lemos que as pessoas más se tornarão cinzas no dia do Senhor. Está em Malaquias 4, do verso 1 ao 3, o que concorda plenamente com o que diz Apocalipse, com o que diz Pedro, entre outras passagens.
Mas, e a parábola do rico Lázaro, que está em Lucas 16, do 19 ao 31? O nome do relato já diz, é uma parábola, onde não se vai para o céu, mas para o simbólico seio de Abraão. Também não se trata de almas no fogo, mas de corpo físico, com dedo, língua, e que sente calor e que pede água para matar a sede fisiológica do corpo vivo que está queimando. Exatamente como irá ocorrer no juízo final. Também deixa clara a parábola que o mendigo morto e salvo foi levado pelos anjos, o que somente ocorrerá no futuro, na volta do Messias. É só ler Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, entre outras passagens. E como a recompensa dos salvos, como no caso do mendigo da parábola, ou dos perdidos, representado pelo rico da parábola. A mesma parábola declara que ambas as situações somente ocorrerão quando chegar a ressurreição, primeira ou segunda, que é a única forma, como vimos na passagem anterior, de se voltar de entre os mortos, seja para a vida, seja para a morte eterna. Está nos versos 32 e em João 5, versos 28 e 29. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 23 até 32, o Criador, através dele, declara que não tem prazer na morte do ímpio, não se compraz em seu tormento eterno. Sofrer a punição, perder a salvação, sofrer conforme as suas obras, receber a morte e o esquecimento eterno é, sem dúvidas, a maior punição que o Criador pode dar a alguém. Sadismo é se deleitar na dor prolongada de alguém. O Criador não se deleita, nem mesmo no ato da morte, quanto mais na contemplação eterna de alguém que está sofrendo em agonias. Muito obrigado ao Criador, que nos deixou escrito: não tenho prazer na morte daqueles que morrem, mesmo que sejam pessoas más. A extinção, ou seja, a ausência do Criador, é a pena máxima.